Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bem. Amados, hoje chegamos à nossa mensagem número 18, dia 3 de agosto, na nossa série expositiva no Evangelho de Mateus. Durante toda a nossa caminhada, os irmãos sabem, nós temos este tema geral que eu quero ler mais uma vez, pela 18ª vez, com os irmãos, e assim vamos fazer até o final deste trajeto, permitindo o Senhor. Vamos lá, irmãos, tema de Mateus. O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Hoje, meus irmãos, nós vamos entrar no capítulo 7 do Sermão do Monte, o último terço daquele que é chamada a Carta Magna do Reino, ou melhor ainda, a Contracultura do Reino. O Sermão do Monte, como já explicamos outras vezes, é essa instrução básica para os novos súditos do reino que ouviram a mensagem que foi inicialmente pregada por João Batista e também pelo próprio Messias, Jesus, a mensagem básica de evangelismo: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Assim, o arrependimento precisa gerar uma mudança de vida que venha não de uma prática externa religiosa, inclusive às vezes hipócrita, mas sim de uma transformação interna, de uma transformação de coração. Na nossa caminhada do Sermão do Monte, irmãos, eu quero mais uma vez pedir a sua paciência para fazermos uma breve recapitulação. Nós iniciamos lá no capítulo 5, versículos 1 ao 12, com as bem-aventuranças, as beatitudes, também como são chamadas. Na mensagem seguinte, vimos o que podemos dizer que é o resumo do que o Senhor deseja de nós no resto do texto todo, chamando-nos de sal da terra e luz do mundo. O que ele vai detalhar a partir daí é o nosso comportamento, que vai mostrar-nos como sal da terra e luz do mundo. Estão os versículos 13 a 16. E logo em seguida, Jesus faz o vínculo em um subtítulo do Antigo Testamento com o Novo, mostrando que a lei ela não passou, mas os seus princípios perduram naquilo que mostra uma transformação interior. Ele vai mostrar o vínculo dele com a lei de Moisés, versos 17 até o verso 20. A partir desse ponto, começamos a ver com Jesus questões abordadas mostrando que sim, regras permanecem. São elas de ordem moral ou ética, elas refletem a santidade de Deus no seu povo. Porém, é algo muito mais complexo do que apenas uma mera lista de faça ou não faça. São reflexos de uma verdadeira transformação. Então, dos versos 21 ao 48, Jesus confrontou no capítulo 5 as reinterpretações da lei que a tornavam mais cômoda, removendo assim os desafios para uma vida realmente de santidade. Por que desafio, irmãos? Porque nem eu nem você podemos de fato viver uma vida de santidade. Somos carentes da graça e da capacitação de Deus nas nossas vidas. Então Jesus vai tratar sobre homicídio e ira, adultério real e pensamento lascivo, vai tratar sobre divórcio, juramentos, vingança, culminando em amor até mesmo pelos seus inimigos ou adversários. E aí chegamos à segunda parte, capítulo 6. Jesus agora expõe mais claramente o comportamento hipócrita tão facilmente observável nos religiosos daquela época. A questão é simples, irmãos: ou somos admirados pelos homens, ou somos reconhecidos por Deus, versos 1 até o verso 4. Ou seja, Jesus trata do exibicionismo humano em contraste com uma transformação interior, a qual é esperada dos súditos do reino. Na semana seguinte, ao seguirmos no capítulo 6, Jesus continua abordando outras manifestações de exibicionismo religioso. Ele usa a oração e o jejum como exemplos do que era feito naquela época. Eles oravam em público, querendo ser admirados. Eles jejuavam, faziam a postura de dor, de sofrimento, para que fossem reconhecidos. E assim Jesus critica isto. No resto do capítulo 6, 19 a 34, Jesus trata de algo extremamente prático para as nossas vidas: o equilíbrio entre trabalho, ambição, ansiedade e dependência de Deus. São duas últimas sessões. Nós vimos 19 a 24 sobre materialismo e depois 25 a 34 sobre o ativismo, ou seja, agir precipitadamente até esquecendo mesmo da dependência de Deus.
Chegamos agora, irmãos, até o capítulo 7. Todos nós que conhecemos a Bíblia, nós sabemos o que vem pela frente. Nós vamos, hoje, nesse capítulo, enfrentar o famoso não julguem. E, ao mesmo tempo, não julgueis, porque é o que a versão mais antiga e conhecida trata. Esse texto, meus irmãos, deu vazão a todo tipo de interpretação equivocada. A maioria dessas interpretações ajudando as pessoas a, se esquivarem de serem confrontadas, se blindarem de serem confrontadas. E 2, se esquivarem de confrontar outros. É uma má interpretação para que as pessoas possam, lavar as suas mãos e também não serem incomodadas. Uma ilustração perfeita do que eu quero dizer, eu vi isto há muito tempo atrás em um site em inglês e fiz em português. Alguém fez um print do texto, né? Aqui do texto de Mateus 7, certo? Como fez um print desta parte, e aí, no seu celular, eu acredito, rabiscou todo o texto, deixando de fora apenas, não julgueis, ou não julguem. Porque é isso que as pessoas fazem, não leem o texto, porque o texto hoje nós vamos ver, não tem nada a ver com essa interpretação de se esquivar, tanto de ser confrontado, de ser confrontado, como também de confrontar. Vamos então, irmãos, ler Mateus capítulo 7, versículo 1 até o versículo de número 6. Mateus capítulo 7, de 1 a 6, dá uma olhada se alguém precisa de uma carona bíblica com você, e vamos ler a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O capítulo 7, meus irmãos, diferente do que nós vimos de outras mensagens, inclusive no capítulo 6, principalmente capítulo 6, o capítulo 7 não possui um pois no início do nosso texto. Não possui qualquer conectivo com o texto anterior. Trata-se de um novo parágrafo, mas que também, ainda assim, tem uma conexão de ideias com aquilo que foi falado por Jesus antes. Jesus, digamos, está revisitando, reforçando e reparando ensinos sobre hipocrisia, oração, arrependimento e obediência aqui no capítulo 7. Ou seja, reafirmando o que disse nos capítulos anteriores, 5 e 6. Neste começo, por exemplo, Jesus nos dá a receita de como proceder com o comportamento incorreto e até pecaminoso de outros. E, obviamente, o alvo é que nós, irmãos, e aqueles que estavam ouvindo naqueles dias, os súditos do reino, não sejam como os fariseus e não sejam como os demais líderes religiosos daqueles dias. A transformação interior que temos tanto falado, essa transformação esperada em nós, deve nos fazer responsáveis diante do pecado, mas não omissos quanto às nossas próprias fraquezas e potencialidade para a queda. Eu vou repetir. O que Jesus deseja, irmãos, é que a transformação interior esperada em nós nos faça responsáveis diante do pecado de outrem, do meu próximo, e ao mesmo tempo não nos deixe omissos quanto às nossas próprias fraquezas e o nosso potencial para, assim, a queda. Somos pecadores confrontando pecadores. Em outras palavras, o pecado não deve ser ignorado, mas antes deve ser em nós confrontado. Mas essa rima, meus irmãos, não é a grande ideia de hoje, então calma, mas apenas ficou legal. O pecado não deve ser ignorado, mas antes deve ser em nós confrontado. Mas a nossa grande ideia, de fato, irmãos, ela segue a linha do que temos visto até agora. É o seguinte: a transformação interior em Cristo desafia o julgamento hipócrita.
A transformação interior em Cristo desafia o julgamento hipócrita. Se alguém quiser um galardão de profeta hoje com um copo d'água, eu fico muito feliz da vida, porque não tem nada aqui para mim. Nossa agüeira de plantão está lá na congregação, né? E ninguém pega o bastão. Irmãos, afinal de contas, podemos ou não podemos julgar? Quantas e quantas vezes nós já vimos nas redes sociais, quando alguém diz, isso está errado, esse pastor é um herege, este pregador, aí lá vem alguém, chegaram os fariseus julgadores, chegaram os hipócritas, chegaram isso, chegaram aquilo, e assim vai. E em algum lugar você pode ter certeza, alguém vai citar Mateus 7 e vai citar errado. Vai errar feio, porque simplesmente está usando para blindar alguém que gosta, que ama, que idolatra. Quantas vezes, meus irmãos, eu já ouvi, você deve ser muito bom, porque você está usando tocar, adivinha? No ungido do Senhor. O que também não tem absolutamente nada a ver com você não poder criticar um pregador, um suposto pastor, ou o que quer que seja. Porque, na verdade, meus irmãos, até aproveitando este parênteses, como diz o Edson Naves aqui na conferência, essa é de graça, você não pagou. Todos nós somos ungidos do Senhor na nova aliança. Todos nós. Não existe o pastor que é ungido ou o missionário. Nós somos uma nação, um reino de ungidos do Senhor. Então, se for assim, meus irmãos, vai todo mundo pecar e ninguém pode confrontar absolutamente ninguém. E não é isso que o texto está dizendo. Mas, repito, podemos ou não podemos julgar? Será que Mateus 7 é uma ordem para que não nos metamos na vida de absolutamente ninguém e que deixemos cada um fazer o que bem achar da sua vida? É isso que está dizendo aqui? Que não temos direito a uma opinião objetiva, baseada em qualquer padrão que seja, especialmente um padrão bíblico? Novamente, obrigado, meu irmão. Será que é isso que Mateus 7 está tratando? Hoje é o que nós vamos ver nesse texto. E como sempre, meus irmãos, a regra mais simples da hermenêutica se aplica aqui. A Bíblia explica a Bíblia. Então vamos, antes de entrar no texto, primeiro fazer um rápido estudo bíblico, rapidinho, 5 minutinhos, sobre o tema julgamento. Algumas coisas importantes que estão na palavra de Deus. Primeiro, o Novo Testamento, irmãos, possui diversos exemplos onde o erro foi apontado e foi condenado. O certo é o certo e errado é errado, e isso não foi poupado. Paulo, por exemplo, irmãos, olha só, chama os Gálatas de meus lindos. Não é não. Pegou a referência? Não. Paulo chama os Gálatas de insensatos e os repreende por abandonarem o Evangelho e a sã doutrina. E ainda narra a eles como repreendeu o próprio apóstolo Pedro. Está lá, na carta aos Gálatas. Paulo também, irmãos, ordena aos coríntios que removam da comunhão o jovem que estava adulterando com a sua própria madrasta. E jamais ouvimos de tolerância com o erro por parte do apóstolo ao instruir as igrejas. Até na história da igreja, meus irmãos, nós temos uma famosa história de como Nicolau de Mirra, sabe quem é esse cara? Nicolau de Mirra é o mesmo que um dia daria origem à lenda do Papai Noel. Ele existiu, era um santo, um irmão nosso, Nicolau de Mirra. E ele, meus irmãos, repreendeu o herege Ário, que deu origem à heresia chamada arianismo, não tem nada a ver com Alemanha, não, é outra coisa completamente diferente. Ário, porque ele negava a divindade de Cristo. E a história diz, meus irmãos, que até Nicolau passou dos limites, ele deu um tapa em Ário, e foi por isso repreendido pelo concílio de Nicéia, porque obviamente isso não é nosso comportamento, mas ele ficou tão revoltado com aquela heresia, isso de fato é uma heresia, que ele reagiu dessa maneira, pelo menos diz a história. 2, na outra vez que Jesus usa as mesmas palavras, meus irmãos, não julguem, literalmente as mesmas palavras no grego, ele se refere ao julgamento mal feito somente. Isso está em João 7,24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Jesus repreendia, ou seja, julgava
aqui os religiosos judeus, porque eles torciam a palavra de Deus, algo que já tratamos aqui nesta exposição. Ou seja, meus irmãos, Jesus está julgando, mas está dizendo para eles, façam julgamentos justos. Está dizendo que eles devem julgar. 3, quando alguém condena aquele que ele entende que está julgando, esse mesmo que está condenando está fazendo a mesma coisa. Quem é você para julgar? E ele está julgando quem está julgando. Já reparou, meus irmãos, que isso é o famoso ditado sujo falando mal lavado? Quantas vezes eu respondi assim porque eu não tinha mais paciência de argumentar e ficar ensinando, fazendo estudo bíblico em Facebook. Quando alguém diz, quem é você? Eu falei assim, e eu falei, quem é você para me julgar então? Ficava perdido. Porque ele era pego na sua mesma falta de lógica. Né? Porque não é isso que nós estamos tratando aqui. 4, há ordens de julgar e há ordens para não julgar nas Escrituras. O que falta é entendimento por parte dos leitores. E às vezes o que sobra, meus irmãos, é uma atitude seletiva e conveniente de escolher como interpretar cada uma dessas ocorrências. Escolhem quando obedecer a um e quando obedecer a outro, porém geralmente mal interpretando as duas ocorrências. Então, se você pegar um software hoje, né, na minha época era concordância bíblica. Se você procurar a palavra julgamento, julgar, julguem, etc., e fizer uma relação de texto no Novo Testamento, você vai encontrar tanto ordens para julgar, quanto ordens para não julgar. E 5, para terminar o nosso rápido estudo bíblico, há julgamentos proibidos porque nascem em más intenções e nascem na intenção de difamação do próximo. Tiago, por exemplo, se refere a isso quando falamos mal do irmão para julgá-lo. O mal é criado, inventado, e depois isso mesmo é condenado. Algo, obviamente, abominável, irmãos, aos olhos de Deus. Então, mas como eu disse, eu não tenho condições de fazer aqui um longo estudo. Eu posso até passar para os irmãos o trabalho de um amigo meu, que ele fez um longo artigo sobre o assunto, e há muito material também bom na internet sobre isso, para dar uma interpretação correta de julgamentos na Bíblia. Mas como podemos ver, irmãos, há muito para estudar neste tema, e não há tempo suficiente em uma exposição de hoje à noite. O que faremos, irmãos, é dar atenção ao nosso texto, ao foco no começo de Mateus 7. Não julguem sem antes o devido autoexame, e quando o fizer, estenda até onde insistir. Entenda, até onde insistir. Esse é o resumo de Mateus 7, de 1 a 6. Não julgue sem antes o devido autoexame. E quando o fizer, entenda até onde insistir. E é isso que nós vamos explicar hoje, porque no centro de tudo isso está a sinceridade versus a hipocrisia do meu coração. A transformação interior em Cristo desafia o julgamento hipócrita. Vamos ver, meus irmãos, quais são os argumentos que Jesus usa para comprovar essa transformação interior em Cristo, e como ela desafia, como eu disse, qualquer julgamento hipócrita que possa existir em nós. Em primeiro lugar, versos 1 e verso 2. O julgamento hipócrita atrai o justo julgamento de Deus. O julgamento hipócrita atrai o justo julgamento de Deus, versos 1 e 2. Como dissemos, irmãos, as mesmas palavras no começo do verso 1 estão lá em João 7, 24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Este texto de João e o contexto do nosso texto de Mateus 7 deixam claro que Jesus não está simples e totalmente proibindo qualquer confrontação, qualquer repreensão, qualquer discordância, ou até mesmo darmos a nossa simples opinião, como se isso fosse algo que somente pertencesse a Deus. Jesus não está fazendo isso. Obviamente, somente Deus pode, irmãos, preste atenção à diferença, condenar eternamente uma pessoa. Porém, Ele não nos criou como robôs, sem cérebro e sem discernimento quanto ao que é certo e quanto ao que é errado. E mais do que isso, irmãos, Ele nos fez responsáveis pelo que é certo e pelo que é errado. Sim, eu e você, somos defensores da verdade não nossa, mas da verdade de Deus. Quando o Filho de Deus, a igreja do Senhor, se cala para toda manifestação do mal, da mentira, do erro, do pecado, nós caímos na velha frase, irmãos, de Edmund Burke:
O que necessita para que o mal vença, triunfe, tome de conta, é somente que os homens de bem não façam nada. Cruza os braços, a erva daninha cresce. Seja omisso, o mal toma conta. O mal, meus irmãos, ele é quase automovido. O bem precisa ser promovido por mim e por você, debaixo, é claro, da humildade e da dependência de Deus. Porém, meus irmãos, condenar o julgamento, e assim fazer por sua vez um julgamento também, como a gente já viu, é uma ótima estratégia para alguém continuar no pecado. Se absolutamente ninguém pode ser confrontado com um padrão de certo ou errado, isso inclui eu mesmo, nós todos vamos ficar livres para fazer o que quisermos. Eu posso fazer o que quiser, e ninguém vai ter absolutamente nada a ver com isso. E para deixar claro, meus irmãos, de uma vez por todas, Jesus adverte a pessoa intransigente em suas opiniões, que se acha sempre certa, está pronta a condenar os demais, não por transgredirem a verdade de Deus, mas por contrariarem a verdade da pessoa. Ela fica chateada com isso. A pessoa em questão aqui possui uma enorme dificuldade de não ser o centro de tudo. Mas o detalhe mais importante do nosso texto, irmãos, e que deu luz ali ao nosso primeiro ponto, aqui no verso 1, eu não posso deixar de endereçar. Quando usamos de forma equivocada o julgamento ordenado por Deus, caímos nós mesmos no julgamento de Deus. Por isso, não julgue erroneamente. Porque o julgamento errado, feito da maneira errada, motivado da maneira errada, atrairá sobre mim o julgamento de Deus. É isso que os versos 1 e 2 estão dizendo. Não julguem erroneamente, porque Deus vai tratar você e a mim da mesma forma. Talvez você possa perguntar, pastor, eu vi aqui, não tem erroneamente no texto. Sim, claro, não está no verso 1. É mais adiante que Jesus irá esclarecer o que ele quer dizer à sua audiência. E já vamos chegar lá, porém, por ora, precisamos pensar em como é algo terrível, e algo que não pode, meus irmãos, ser tratado de maneira banal, ser cobrado por Deus. De fato, o autor de Hebreus coloca, e nos deixou uma frase muito pesada, muito forte. Hebreus capítulo 10, 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E esta, meus irmãos, é uma dessas ocasiões, quando Deus traz para nós, através do Senhor Jesus, o ensino de que o meu julgamento hipócrita não deixará de ser observado e percebido por Deus. Ele vai cobrar de mim por eu ter tratado injustamente, desonestamente, a vida do meu próximo. Você está fazendo isso e isso, e eu sei que na minha vida eu faço a mesma coisa. Agora, perceba, meus irmãos, eu sei que todos nós somos pecadores, nós sabemos disso. Nós precisamos sempre explicar que hipocrisia não é você não ser perfeito, não, porque ninguém é. Hipocrisia, meus irmãos, é a falta de vontade, de disposição, de determinação, de resolver quaisquer que sejam as pendências da minha vida. Então eu desisto de resolver os meus pecados, os meus erros, minhas falhas, passo um verniz e agora eu vou cuidar da vida dos outros. É isso que é a hipocrisia. E vou fingir para os outros que aquilo não acontece. Posso até inclusive mentir que aquilo não acontece, para preservar uma imagem de que eu não estou vivendo de maneira errada. E aí, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como veremos mais adiante, irmãos, Deus nos cobrará, não por termos emitido uma opinião, e por ter dito que alguma coisa é certa ou errada. Não. Ele nos cobrará, meus irmãos, se ao fazermos isso, nós o fazemos, primeiro, hipocritamente. Segundo, fora da verdade da palavra, que é o que realmente importa. E 3, arrogantemente. Porque quando eu desprezo a necessidade, meus irmãos, de autoexame e de arrependimento, eu estou demonstrando a minha arrogância. Portanto, em primeiro lugar, a transformação, meus irmãos, interior vai mostrar que o julgamento hipócrita atrai o justo julgamento de Deus, versos 1 e 2. Na sequência do nosso texto, ok, qual seria a primeira coisa que eu devo me preocupar para que Deus não volte o seu julgamento contra mim? Qual deve ser a minha providência? Qual é o plano de ação?
porque eu não quero ser julgado por Deus. O único julgamento que eu quero receber por Deus é aquele que a graça e a misericórdia de Jesus me cobre e eu já estou inocentado. Eu sou declarado justo. Você sabia disso, meu irmão? Nós não somos justos. Não de forma inata, não naturalmente, e nem passamos a ser. Nós somos revestidos da justiça de Cristo. Então, quando o Senhor olha para nós, nós não somos julgados, porque nós somos justos aos olhos dele por causa de Cristo. Mas, no dia a dia, nas circunstâncias, se eu estou vivendo de maneira hipócrita, eu não quero de nenhuma isso para mim. O que eu faço então? Número 2, versos 3 a 5. O julgamento hipócrita nasce na autoindulgência. O julgamento hipócrita nasce na autoindulgência. A figura que temos diante de nós, meus irmãos, é quase cômica, se não fosse trágica. Jesus apela para o impossível. A palavra usada por ele e traduzida em versões antigas como argueiro é o mesmo que cisco em nossa versão. Eu acredito, meus irmãos, que argueiro vem, obviamente, da nossa própria língua, mas é uma palavra que caiu em desuso. Talvez há muito tempo atrás, em Portugal, as pessoas falavam: alguém sopra o meu olho porque estou com argueiro aqui. Gostou do meu sotaque português? Mas com o tempo nós falamos cisco. Pelo menos no Rio a gente continua falando com um sotaque português, falando cisco. Ou seja, meus irmãos, uma pequena e minúscula partícula, porém incômoda, se estiver no meu olho. É horrível. E uma das piores coisas é quando você está dirigindo e um cisco cai no seu olho. Não tem jeito, você tem que estacionar, e quando não tem ninguém para soprar no seu olho, você tem que ficar mexendo, porque incomoda demais. Mas Jesus, meus irmãos, usa de uma hipérbole. O que é uma hipérbole, pessoal? Cleiton não vale. Exagero, é uma figura de exagero. Eu estou morrendo de fome, está nada. Às vezes está até meio gordinho, como é que pode estar morrendo de fome? Né? É um exagero, uma hipérbole. Por quê? Porque Jesus usa a figura da trave, na versão antiga, na NVI, viga. E a trave ou viga, meus irmãos, é uma peça de madeira, é uma grossa perna manca, certo? Usada o quê? Para a sustentação da casa. Hoje, é claro, nós usamos viga de concreto, né, de ferro, mas naquela época as vigas eram feitas de madeira. Então você pega pelo menos aí de 40 por 40, certo? Agora imagina, meus irmãos, como você enfia, não precisa nem ser de 40 por 40, se fosse 5 por 5, como é que você enfia isso dentro do olho de alguém? Não é impossível? Mas é essa hipérbole que Jesus usa aqui, porque imagine alguém com uma viga em seu olho, algo literalmente impossível. Jesus usa desse absurdo para formar um argumento. Qual argumento, irmãos? Como você presta atenção em algo tão pequeno na vida do seu irmão e não cuida de algo tão enorme na sua própria vida? Simples assim. É a pessoa, meus irmãos, que está numa rodada de costela, aquela costela bem suculenta, cheia de molho, mas está todo lambuzado aqui, e pior se usa barba. Sabe, tudo aqui. Aí eu estou aqui, né, com a Leila, naquela coisa de costela, estou todo sujo e tal, aí eu olho para ela está lá com a sua saladinha e tal, e aí tem um pedacinho de alface bem aqui. Aí eu falei: amor, por favor, estamos em público, você está me envergonhando, quando você sorri, alface bem aqui, e lá estou eu, com molho de costela lá, Tá no cabelo, você entendeu, né? Na cabeça e tal. É isso. O camarada está ligando para algo mínimo, às vezes, na vida de alguém. Você sabe por que é mínimo também, irmãos? Porque a gente só pode ver o exterior. Talvez aquele pecado, aquele problema seja algo muito grave. A raiz, depois de investigado, aconselhado diante de Deus, pode se descobrir que é algo muito sério, muito grave na vida daquela pessoa. Mas eu e você não temos acesso. Você não é Deus, você não vê o coração. Mas o que você está vendo é suficiente para que você diga: que absurdo, quando você está com um enorme pedaço de madeira enfiado no seu olho. Mas eu não vou esquecer, irmãos, que o nosso título tem uma palavra que talvez não seja tão familiarizada a todos nós. Então, é isso que é autoindulgência.
O que é autoindulgência, irmãos? É a tendência de ser excessivamente complacente, permissivo ou indulgente consigo mesmo, especialmente em relação aos próprios desejos, erros ou defeitos. É a velha máxima: lei para os outros, graça para mim. Chinelada para os outros, tapinha na mão para mim. É isso, a autoindulgência. Quando alguém assim procede, irmãos, reparar no erro dos outros se torna um esquisito instrumento de defesa pessoal. Quanto mais atenção eu dedicar e colocar sobre você, menos haverá sobre mim. E eu preciso de atenção. Não dos outros, mas a atenção de mim mesmo. Eu preciso prestar atenção, na verdade, ao argueiro, à viga que está obstruindo o meu olho. E detalhe, irmãos, quando faz isso, meus irmãos, essa situação me tira a capacidade, preste atenção, de discernir e enxergar que algo está errado na minha vida. Porque, meus irmãos, eu já falei essa frase várias vezes, que é do nosso professor: o pecado ele emburrece, mas eu posso esticar esta noção e dizer: o pecado também cega a gente. É fácil você ver isso quando você conversa com alguém que vem de uma luta com um pecado de longa data. Por exemplo, né? Eu sei que não é a única coisa que acontece de errado nas nossas vidas, mas alguém que vem de uma longa questão de adultério. E você leva essa pessoa para o aconselhamento, e aquilo já vem acontecendo, por exemplo, há 1 ano, ou a mais. Olha o exemplo de Davi. Ele não apenas adultério, mas havia promovido a morte de Urias. Meus irmãos, passa no mínimo 9 meses, porque o filho nasce, o filho do adultério, 9 meses. E ele está vivendo de boa no palácio. Está tudo ótimo. Deve ter tido baile. As festas aconteceram. A boca miúda, talvez alguém comentava, mas ninguém ousava falar com Davi. Até que Natan chega. E quando nós fazemos esse papel, irmãos, a gente percebe como que a pessoa, para alimentar a sua autoindulgência, revestiu-se de mentiras. Ela blindou-se com uma realidade alternativa. Do porquê que, supostamente, seu pecado era permitido. Agora, é claro, meus irmãos, eu não vou botar isso apenas na conta dos adúlteros. Qualquer pecado. Porque você é sempre assim, ou assado. Pastor, mas isso é minha luta. Não precisa ser. Nós não podemos, meus irmãos, dar um passe livre para o pecado da nossa vida, independente de qual seja ele. Ele precisa ser odiado, como já diz um dos puritanos, irmãos, porque ele foi uma das razões pelo qual o meu Senhor foi morto numa cruz. Portanto, o pecado precisa ser odiado na nossa vida, e a autoindulgência não deveria ter espaço em nós. De fato, meus irmãos, o erro de alguém deveria ter um efeito diferente em mim. Em lugar de me proteger e blindar os meus pecados, o efeito deveria ser outro. Primeiro, o efeito de ser um conto de precaução. Eu vou explicar. O que é um conto de precaução? Uma história de precaução. Se meu irmão, preste atenção, queridos, se meu irmão, pecador como eu, fraco como eu, caiu nisso, eu preciso tomar cuidado com a minha vida. O Paul Washer conta uma história em que ele aconselhava um jovem em relação ao seu namoro, e o jovem, ele pediu bastante transparência: você quer aconselho, então conta o que está acontecendo. Então ele contava e tal, e perguntou: tá, eu quero mais transparência, vocês se beijam? Vocês se abraçam? Como vocês se abraçam? 2 homens conversando, você não tem ali que ter nenhum pudor de estar envergonhando o sexo oposto. O que está acontecendo no seu relacionamento no lado físico? Então ele, constrangido, mas diante do pastor ao qual ele pediu ajuda, ele disse o que acontecia. Aí ele falou assim: você deve ser muito forte. Você deve ser muito espiritual. Você deve ser uma fortaleza de virtude, de fruto do Espírito, da polpa do fruto do Espírito. Paulo não falou tudo isso, mas eu estou aqui dando uma paráfrase. Sabe por quê? E ele disse para aquele jovem: porque eu não consigo fazer o que você faz com sua namorada, com a minha esposa,
que não vai acabar com nós dois, sob a bênção de Deus, no nosso quarto juntos. Mas ele se achava muito forte. Beijos calorosos, abraços, onde não tinha espaço para passar nem o Espírito Santo. Ele achava que absolutamente nada de errado ia acontecer, mas já tinha acontecido. Porque, meus irmãos, nós achamos que isso acontece com os outros, que o problema é só lá. Mas quando nós virmos um irmão em pecado, a primeira coisa que deve me ocorrer deve ser: Senhor, quão longe eu estou para que isso aconteça comigo? Não importa o que for. Não importa o que for, meus irmãos. Entenda de uma vez por todas, potencialmente você e eu temos todos os pecados do mundo dentro de nós. Eu detestaria passar uma situação em que a vida de alguém ou estivesse em risco diante da ameaça que essa pessoa trouxesse a mim ou a minha família, e ter que tomar essa terrível decisão. Eu sei que às vezes a gente fala de maneira bem, né? Se for tocar na minha família, vai ver, mas é uma decisão terrível. Você ter que se defender até o ponto, às vezes, de ter que tirar a vida de outro para proteger os seus. Não é uma coisa pequena, barata, banal. Mas potencialmente, irmãos, nós temos isso dentro de nós, sim. Talvez, em algumas questões, homens tenham mais potencialidade para determinados pecados, e mulheres têm potencialidade para outros pecados. Mas cada vez, meus irmãos, que eu vejo uma manifestação pecaminosa, quer seja ao vivo, ou quer seja uma história, uma série ou um filme, eu sempre penso assim: quão longe eu estou disso aí? Ou o que eu faria? A gente gosta muito assim, em meus passos, o que faria Jesus? Mas pensa assim, nos passos do pecador, o que você faria? Como você agiria? Porque a melhor coisa para fazer, meus irmãos, com um mau exemplo é confrontar a nossa vida, tomar cuidado com a nossa vida. Segunda coisa, aí sim o efeito da autoanálise. Imediatamente eu preciso passar o pente fino em minha vida, especialmente na área que me chamou a atenção na vida daquele irmão. Então, se tal coisa aconteceu, eu soube, da notícia, eu preciso imediatamente passar um pente fino na minha vida e verificar se eu também não estou tão perto assim. Então, retornando, irmãos, aos detalhes do nosso texto, não quero devagar mais, no verso 4, Jesus faz a pergunta retórica óbvia: como alguém com pouca visão, porque está com a viga, devido ao enorme pedaço de madeira no olho, pode se achar capaz de ajudar alguém com um mero cisco? A questão é não só de lógica contra a hipocrisia, mas de simples capacidade. Áreas que não são tratadas diante de Deus em nossas vidas, irmãos, se tornam em nossas vidas debilidades, se tornam vulnerabilidades, que nos impedem de sermos realmente úteis na vida de outros. Você entendeu aqui? Aquela área que eu não tenho protegido, restaurado, santificado, se torna uma debilidade, uma vulnerabilidade, eu me torno alguém inútil para ajudar outros. Essa é uma das razões, homens, eu novamente parênteses aqui, esse é de graça, não está no custo, que você precisa ser forte. E eu não me refiro que você precisa ser um Lou Ferrigno, para quem não é da minha época, esse é o ator que fez o incrível Hulk na década de 80. Você não precisa ser Arnold Schwarzenegger, você não precisa nada disso. Mas você precisa ter força suficiente para proteger, para cuidar e para servir a sua família. Mas você também precisa ser forte o suficiente para servir espiritualmente a sua família, emocionalmente a sua família, porque isso tudo recai sobre nós, homens. Assim, meus irmãos, se eu deixo áreas sem reforma, sem atenção, sem a periódica limpeza na minha vida, isso rapidamente se torna uma fraqueza do qual me fará inútil para ajudar outros, inclusive aqueles mais próximos de mim. E ainda, meus irmãos, que essa vulnerabilidade seja verdade, o foco de Jesus se volta no verso 5, novamente, para muito do que é o foco do Sermão do Monte, que é a hipocrisia. A vida religiosa é meramente exterior,
Assim, meus irmãos, Jesus, o amado e amoroso Salvador, diz o que aqui? Hipócrita, sem poupar palavras. Ele assim, meus irmãos, chama aquele que age, como está lá nos versos 3 e 4. É o hipócrita, alguém que não tem vivido o que deveria, porque está prestando atenção apenas na vida dos outros. Mas Jesus, irmãos, nunca nos deixa tateando no escuro. Ele vai e traz a receita. E a receita, meus irmãos, é simples. Presta atenção. Primeiro passo: tire primeiro a viga do seu olho. Isto é, trate, confronte, se arrependa, mude quanto ao pecado, quanto ao erro, quanto ao equívoco, tanto faz que esteja na sua vida. Então perceba, meus irmãos, que o não julguem tem o objetivo de primeiro voltar a sua atenção para onde você estava indo e voltar e dar atenção a você. É voltar a sua atenção para o seu autoexame. Primeiro, então, tire a viga do seu olho. E aí Jesus dá o segundo passo. Fez isso? Checou, funcionou, resolveu, restaurou, pediu perdão a Deus, está novinho, foi? Ótimo. Segundo passo: então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha só, o texto fala para nós tirarmos o cisco. Irmãos, eu só posso botar de novo na conta do Paulo Freire a incapacidade brasileira de interpretar um texto tão simples assim. Deve ter outros motivos porque o pessoal não faz isso em outros países, mas no Brasil é esse aí. Texto tão simples. Jesus nunca disse nesse texto: não dê opinião sobre o erro dos outros. Não está aqui. Não dê opinião sobre os erros dos outros sem antes examinar a si mesmo. É isso que o texto está dizendo. Examinou, resolveu, está em dia? Agora sim, você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Isto é, agora você pode cumprir o seu papel de guardador do seu irmão. Como é que é, pastor? Guardador. Papel esse, meus irmãos, que foi de forma assintosa questionada por Caim diante de Deus. Caim, onde está Abel, teu irmão? Irmãos, eu fico pensando que esse camarada estava pensando nesse dia. Sou eu, por acaso, guardador do meu irmão? Não é para lá de folgado um caboclo desse? Porque, cara, se eu falo isso para minha mãe, para o meu pai, eu já me tremia na base. Ele fala para Deus. É um inconsequente. A NVI traduz: sou eu por acaso responsável pelo meu irmão? Meus irmãos, a falta de resposta da parte de Deus é uma, não tem a pergunta retórica, é uma resposta retórica. É como se Deus estivesse dizendo: todos nós somos responsáveis. Não é tomar conta da vida do irmão, não é tomar conta da vida de todo mundo. Aliás, isso é um comportamento terrível. Mas somos, irmãos, responsáveis uns pelos outros. E nada que a gente possa inventar como desculpa vai mudar isso. Somos membros do corpo de Cristo, por isso responsáveis uns pelos outros. E mais amplo do que isso, irmãos, somos membros da sociedade e por isso responsáveis uns pelos outros. Somos servos da verdade que é Cristo e por isso responsáveis uns pelos outros. Agora, é claro, nesse papel a gente não é imune a também que outros sejam responsáveis por nós e nos confrontem. É uma via de mão dupla. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Na parte final do nosso texto, meus irmãos, Jesus traz um versículo muitas vezes mal compreendido e mal utilizado, como tantos outros que a gente já viu na Bíblia, né? Mas esse é, em particular, bem enigmático, porque parece até que ele não tem relação com o contexto, mas a gente vai ver que tem sim, que é o versículo 6. Terceiro ponto: o julgamento hipócrita nos leva a desperdiçar tempo com tolos. O julgamento hipócrita nos leva a desperdiçar tempo com tolos. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que quando nós estamos agindo da maneira errada e sendo debilitados em nosso próprio discernimento, a gente acaba insistindo em algo, né? Pega um osso que não larga de jeito nenhum. Isso acontece, é claro, por imprudência, por tolice, mas principalmente quando nós temos uma necessidade incrível de proteger o nosso segredo. E só podemos fazer isso mudando a atenção para outros com o nosso julgamento hipócrita e desperdiçando o tempo com todos. Vamos lá.
Uma das formas, irmãos, como esse texto, esse verso 6, foi mal utilizado, aconteceu há muito tempo, nos primeiros séculos do cristianismo. Ele é citado como justificativa para excluir as pessoas não batizadas de participar da ceia do Senhor. E nós encontramos isso num documento chamado Didaquê. E isso é algo totalmente sem sentido. O verso 6, se você ler, reler e treler, você não vai encontrar nenhum vínculo para justificar algo relacionado à ceia do Senhor. Porém, mais comum, meus irmãos, é um mau uso quando alguém despreza a palavra de Deus, ou despreza o Evangelho, ou a mensagem cristã em geral. Logo, alguém cita Mateus 7,6, para que o outro não insista, e não atire pérolas aos porcos. Eu entendo, irmãos, essa má utilização, o que a pessoa está pensando. O Evangelho, a verdade, a palavra de Deus, pouco importa, é esta pérola, esta coisa valiosa, e eu estou desperdiçando com alguém que não apenas não tem interesse, como diz o texto, vai voltar até contra mim. E o texto vai tratar carinhosamente como porco e cão. E não pense no seu poodle, porque não é isso que o texto está falando. Mas não é isso, irmãos, apesar de a gente poder usar esse texto como uma dedução, uma aplicação, não é isso que o texto está dizendo. E essa é a nossa missão agora, nesse ponto 3, entender o que Jesus está nos explicando. Como nós podemos ver, meus irmãos, essas explicações, essas utilizações não têm a ver com o nosso contexto, como vamos ver. Em vez disso, aperte o cinto, Jesus alerta quanto ao perigo inverso. Uma vez que nós, os discípulos, fomos exortados a amar o nosso próximo, Mateus capítulo 5, 43 e 47, nós fomos agora instruídos a como fazer o julgamento correto, a não julgar precipitadamente, sem antes avaliar a si mesmo e depois julgar o outro. Agora nós corremos o risco de insistir extremamente em tirar o cisco de quem não deseja em absoluto a nossa ajuda ou a nossa interferência. Então deixa eu colocar aqui, meus irmãos, em passos. Eu entendi, Senhor, eu vi aqui o problema, né, na vida do irmão Sinfrônio, mas primeiro eu vou fazer meu autoexame. Então eu ponho em ponto morto, puxo o freio de mão e vou orar. Aí eu percebo, poxa, isso aí que tem a vida do irmão e eu também tenho alguma luta. Peço perdão, o Senhor me ajuda, vou resolver com quem tem que resolver, zerei a conta, ok? O que eu posso fazer agora? Eu posso ir lá com o irmão Sinfrônio e dizer, meu irmão, queria pedir uma permissão para conversar com você, eu percebi que você tem lutado com isso, e tal, esse pequeno cisco no seu olho. Aí, irmão Sinfrônio, meu irmão, não quero saber disso aí não. Ah, mas você vai saber sim, hein? É agora que você vai ver o justiceiro da espada de Jeová. E aí eu quero porque quero que o fulano me ouça. É isso que o texto está falando. Obviamente, nós estamos referindo a uma primeira iniciativa. Talvez você possa, meu irmão, vamos ter calma. Eu sou pecador com você. Uma das melhores coisas, meu irmão, quando você vai confrontar alguém, é não deixar de maneira nenhuma que ele ache que você está no pedestal. Quer que você esteja, quer não. Lembra da história que quando a gente vai chamar a atenção de uma criança, a gente olha no olho da criança? Muitas vezes, irmãos, as pessoas não aceitam a nossa confrontação porque o nosso jeitinho é meio complicado, né? Então a gente tem que fazer de tudo para que isso não transforme numa desculpa para que a pessoa não nos ouça. Então, vamos ver como Jesus mostra isso. Repetindo. Jesus alerta para o contrário. Uma vez que os discípulos foram exortados a amar e agora julgar certo, nós podemos correr o risco extremo de insistir em tentar tirar o cisco de quem não deseja em absoluto a nossa interferência ou a nossa ajuda. Jesus nos alerta para não deixar de entender as sutilezas daquilo que ele está ensinando e aí passar a nos comportar de maneira simplória, sem discernimento e sem freio. Em outras palavras, meus irmãos, a arte ou ciência da confrontação é mais complicado do que se pensa, mas não é impossível de ser entendida se nós tivermos o devido desejo de ter discernimento sobre o que está acontecendo.
Quantas vezes, meus irmãos, se nós tivéssemos esse discernimento, discussões de internet não teriam acontecido. Porque as pessoas são muito corajosas atrás do teclado. Eu costumo dizer que atrás do teclado ele é o leão, presente é um gatinho. E lá está a gente, né, postando, respondendo com fígado. E às vezes bem além do amor fraternal, do amor cristão. Quem nunca? Como é um freio para isso, irmãos? Percebermos que a outra pessoa não está aberta a sequer ouvir qualquer coisa. E colocar o amor fraterno, o amor cristão acima da nossa necessidade de debater, discutir ou comprovar o ponto que seja. A propósito, meus irmãos, sobre a reação errada, os porcos no texto, eles são animais imundos, mas não só isso, mas são selvagens e ferozes. Eles são capazes de ações selvagens contra uma pessoa. Quem já não viu um vídeo de uma manada, né, de porco selvagem, né, o catitu, não é isso? Como é que chama? Cara, não fica nada no caminho. E o ser humano que ficar vai ser comido, vai morrer. Aí o pessoal sobe a árvore, desesperado, e fica lá filmando com o celular, e aquela manada passando. Tá, a ideia aqui, meus irmãos, é de um animal extremamente perigoso. E os cães? Tire da cabeça o seu animal doméstico. Não. Os cães na época, meus irmãos, não se tem nem notícia de que eram de fato animais domésticos, mas animais que ficavam por aí, inclusive no mundo selvagem. Eles eram, meus irmãos, tão mal vistos que os próprios gentios, os de fora de Israel, eram chamados de cães. Lembra da passagem que a mulher vai pedir a bênção, né, a ajuda de Jesus, e Jesus responde: não é lícito tirar o pão dos filhos na mesa e dar para os cachorrinhos. Jesus. Esse texto deve ser adulterado, pastor, porque Jesus não quer chamá-la de cachorra. Pare de tentar defender Deus, meus irmãos. A Bíblia é o que ela é. Jesus estava culturalmente incluído. É que no nosso contexto, obviamente, chamar alguém de cachorro, ou uma mulher de cachorro, que é pior, é completamente diferente do que era no primeiro século. E Jesus está dizendo isso. Nós somos o povo eleito. Vocês são cães gentios. Como é que a mulher responde, irmãos? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus sabia o que estava fazendo, irmãos. Jesus levantou a bola para ela cortar. Aí Jesus disse: nem em Israel vi fé assim. Vá, o que você deseja já foi atendido, já foi alcançado. Então, meus irmãos, os dois animais aqui servem juntos como uma imagem do que é vicioso, impuro, abominável, mas especialmente do que é rebelde contra qualquer correção ou confrontação. Assim, as pérolas sagradas da verdade, que podem remover o cisco, e restaurar a visão, é rejeitada por esses selvagens. Último alerta. A verdade do verso 6, irmãos, não pode ser tomada sem a devida dependência de Deus e oração. Ela é uma diretiva contra a evangelização dos gentios. Ela não é, uma diretiva contra a evangelização dos gentios, assim que nós cansamos de aturar qualquer resistência ou rebeldia. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que este livro é repleto de ordens para evangelizar, e este evangelho termina com o famoso ide, ou vão e pregam o evangelho. Então não podemos dizer assim: eu já convidei 2, 3 meia dúzia de vezes para ir à igreja, eu já falei de Jesus 4 vezes, agora não vou lançar pérolas aos porcos. Não pode ser assim o nosso raciocínio. Este é um texto que requer imensa dependência e discernimento da parte de Deus, para que possamos saber como proceder. A transformação interior em Cristo desafia o julgamento hipócrita. Como nós podemos resumir isso aqui para irmos para casa? O julgamento hipócrita atrai o justo julgamento de Deus. Ponto 1. Pergunta, irmãos: será que eu tenho uma atitude genuína que vem do temor para com um Deus justo e santo? Apesar de conhecer o amor de Deus, eu estou consciente de que Ele não tolera nem suporta o mal e o pecado? Isso inclui, meus irmãos, um coração que condena em outros as mesmas coisas
que Ele abriga e que Ele faz. Precisamos nos tornar humildes em reconhecer a oportunidade de mudança que Deus nos dá quando Ele mesmo traz ao nosso conhecimento o pecado do nosso irmão. É uma oportunidade, irmãos, de olharmos para a nossa vida e não estarmos debaixo da santa e justa ira de Deus. Número 12, o julgamento hipócrita nasce na autoindulgência. Na ceia do Senhor, irmãos, lá em Coríntios capítulo 11, Paulo deixa um versículo muito importante, um alerta. Examine-se o homem a si mesmo. Porém, meus irmãos, essa prática não pode ser só quando temos ceia. Precisa ser diária. Toda vez que estamos diante da palavra de Deus, diante da face de Deus, do famoso coram Deo, que é toda hora. Não há sentido de acumularmos pecado para depois resolvermos as coisas. Aqueles que creem, por exemplo, no hábito da confissão auricular, a um suposto sacerdote dentro de uma caixa de madeira que vai lhe ouvir, eles esquecem ou não ligam para a graça que nos é dada no acesso direto que nós temos constantemente ao nosso Deus por meio de Cristo. O autor de Hebreus 4:16 escreveu o famoso verso: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos de misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse momento da necessidade, meu irmão, não é só porque você tem um motivo de oração para trazer diante de Deus, mas quando você tem algo para acertar com Deus, este é um momento de necessidade. E assim, meus irmãos, diante do trono de Deus, o trono da misericórdia e graça de Deus, nós podemos receber o pecado que não podemos tolerar em nós, podemos receber o perdão para o pecado que não podemos tolerar em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 1, versículo 6. Em resumo, não há espaço para autoindulgência na vida de um homem e uma mulher renascidos em Cristo Jesus. Por fim, o julgamento hipócrita nos leva a desperdiçar tempo com tolos. Que o Senhor, meus irmãos, nos dê discernimento sobre como abordar as pessoas, com qual atitude abordar as pessoas e até que ponto abordar as pessoas. Confrontar não é uma opção, mas não é um direito. E nem é uma obrigação que eu tenho que fazer da maneira como eu acho que eu tenho que fazer. É um serviço que fazemos para o nosso próximo. Um serviço que precede de tratar de nós mesmos, primeiro. E debaixo da orientação e discernimento do Espírito Santo, saber como fazer, até onde ir e o que Deus deseja que a gente trate com aquela pessoa. Que nós possamos, irmãos, entender a palavra de Deus sempre dessa maneira tão simples e aplicar às nossas vidas e transformar as relações e os momentos que temos com as pessoas em momentos de crescimento, tanto para elas quanto para nós também. Que Deus nos abençoe e nos ajude para tanto. Amém. Deus querido, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra tão fácil, tão simples, tão direta, naquilo que ela quer comunicar. Há detalhes desse texto que tivemos que estudar, investigar e a nos aprofundar, sim. Mas a verdade básica, tão simples. O Senhor nos deixou de como nos relacionar e enfrentar e lidar com o erro de outrem. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a jamais abrigar em nós um comportamento, um pensamento, um coração hipócrita. Mas possamos, ó Deus, sempre estar em quebrantamento diante do Senhor e resolver aquilo que precisamos para estar sempre em dia e sermos úteis, portanto, para a vida de outros. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.